aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni e você está no Filodoxia para a crítica de 1917. Simbora! Why in God's name did you have to choose me? Stay, please. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, deixa o seu like maroto, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito, deixa aí um comentário no final e, agora sim, bora começar! O filme que vem arrebatando prêmios e o coração da crítica, vem levando quase tudo desde lá do Globo de Ouro, enfim, é um filme que pra mim é um tanto quanto polêmica essa situação que tá acontecendo com o filme, é um pouco de oba-oba demais, então eu já gostaria de dizer, é como se fosse 1917, como se fosse o Dunkirk desse ano, e tem algo similar aí entre o Sam Mendes e o Christopher Nolan. Eu ainda acho Dunkirk um pouco superior, eu não gosto de comparar, mas já comparando, e o que há de similar entre Dunkirk e 1917 é a questão do primor técnico para contar uma história, para contar a narrativa, e para mim, o mais importante, o mais capital, no sentido negativo da coisa, é que são dois filmes sem alma. São dois filmes que são shows técnicos, mas que você não se importa com os personagens e o roteiro não se importa com os personagens. Isso pra mim é um dos pontos mais sensíveis e prejudiciais aqui na experiência de 1917. Mas antes de falar do que eu não gostei ou do que o filme não é, vamos falar aí dos aspectos positivos. O filme é um desbunde técnico. Roger Deakins aqui está no seu ápice, está no seu clímax. É absurdo o que se faz no sentido de direção de fotografia nesse filme, com uma câmera que simula um plano sequência ali filmado de 8 em 8 minutos. Você vê algumas transições, aliás, um legado muito valioso deixado por Hitchcock lá em Festim Diabólico, e aqui Sam Mendes traz esse legado de volta em um projeto audacioso e que sim, tecnicamente é impecável. Tecnicamente, 1917 já entra para os manuais de cinema. Eu desconfio, não sei se 1917 vai entrar para a história ou para o coração do público mais adiante ao longo da história do Oscar aí, caso ele ganhe. Então, pontuando, direção de fotografia soberba, mixagem de som e edição de som absurdos, é absurda a mixagem e edição de som. O filme tem muitos silêncios e silêncios eloquentes. Claro que também tem a questão, obviamente, da direção do Sam Mendes, que teve um trabalho junto com toda a sua equipe de coreografar todas as cenas. Eu fiquei com receio de acontecer algo no sentido de tanta coreografia, de tanto ensaio, matar um pouco da atuação. Mas, sinceramente, não precisava mesmo de atuação. É um filme que não tem atuação. É um filme que trabalha na chave da representação. Então você vai lá, você é um soldado X que tem tal motivação ou tal angústia, mas não tem muito background. O filme não tem atuação. É diferente de Parasita, é diferente de Coringa, é diferente de O Irlandês. É um filme com uma escola de representação. Você tem um arquétipo, você tem um estereótipo de personagem e esse personagem ele está em tela para servir a uma história que na verdade é um show-off, uma exibição de técnica. Uma maravilhosa exibição de técnica, diga-se de passagem. Mas não há atuação aqui em 1917. Há sim representação. Dentro dessa perspectiva de representação e do show técnico, é como se fosse a vitória da linguagem de videogame sobre a linguagem cinematográfica, ou a simbiose entre essas linguagens. Nós já sabemos aí que a indústria de videogames passou a indústria cinematográfica no sentido de importância, de capital, de movimentação de grana no mundo, e 1917 parece ser um primeiro sintoma evidente de uma linguagem Videogameística? Será que isso existe? Videogameística? Mas uma linguagem própria dos videogames transportada para uma narrativa de cinema de modo orgânico, de modo fluido. Mas nós que somos jogadores, eu sou jogador, não sei se você é jogador, eu senti muito isso, sobretudo com relação às participações especiais, como a do Benedict Cumberbatch, como a do Colin Firth, que são ali como se fossem chefes de fase, ou aqueles que dão a missão, ou aqueles que ajudam. São 4 personagens, salvo engano, que ele encontra, que fazem a pontuação do filme passando de um cenário para outro. Eu fiquei com essa sensação. E o filme tem muito essa questão de cenários, né? Vai passando de fase. Os cenários funcionam como fases. E no final tem uma grande cinemática, né? Aquela cena ali em que você para um pouco o filme e tem, digamos assim, a contação de uma história. É o que esses personagens das participações especiais fazem. Eles fazem, às vezes, das cinemáticas dentro do videogame. É bem feito, cara, é bem feito. Mas é um filme que carece um pouco de emoção, no sentido afetivo mesmo, de se importar com os personagens. Aliás, você que viu o filme, você lembra o nome do personagem? Certamente.
é genérico e é propositalmente genérico. Os personagens ali são marionetes para contar uma história que o diretor quer contar e fazer o seu show-off. Várias vezes, ou pelo menos uma ou outras vezes, você tem aquele momento em que a fotografia brilha ou que a direção brilha. Então fica um filme às vezes autoindulgente. Sam Mendes aqui parece dizer: me dá meu Oscar aí logo que eu quero ir para casa com meu Oscar. Eu não sei se eu gosto muito disso não. E por fim, uma situação que me incomoda também é a questão da estetização, da asepsia da guerra. Historicamente falando, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra suja, uma guerra de trincheira, uma guerra com armas biológicas. Isso tá no filme, mas em segundo ou terceiríssimo plano. A história da guerra não está sendo contada no primeiro plano. Ela está sendo contada aqui, com esses personagens, com esses figurantes que estão atrás, olhando uma carta da pessoa amada e chorando, jogando xadrez, bebendo uma cerveja ou com a perna amputada. É essa história aqui que está sendo contada, que é a história da guerra. Ela está como plano de fundo. Isso é diminuir demais, isso é tirar certa visceralidade de um fato que é cruel e nefasto e vergonhoso para a história da humanidade. Não gosto muito dessa perspectiva de você ter filmes que romantizam a guerra, que façam uma guerra asséptica. Então isso para mim é um ponto bastante negativo, junto com a questão do pouco desenvolvimento narrativo, afetivo e dos personagens. 1917, nem de longe, é o melhor filme de 2019, na minha opinião. Você segue ainda com Era Uma Vez em Hollywood, O Irlandês, Parasita e Coringa como melhores filmes do que 1917. Isso. Bom, e por isso tudo, a minha nota para 1917 é nota 8.3. É um filme que é um desbunde técnico, feito para ser visto na melhor tela e maior tela possível, com o melhor som que tiver disponível na sua cidade. É um filme técnico, mas que peca por não aprofundar os personagens e preferir a chave da representação e não da atuação e fazer uma romantização da guerra, uma guerra um pouco asséptica, uma guerra um pouco limpa demais para o meu gosto. Bom, já deu para entender, né? É isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!